Bom, boa noite, amigos e amigas que seguem o meu canal Abia Yala pela plataforma em YouTube. Hoje eu tenho o grande prazer, e digo grande, de apresentar um grande amigo, uma grande personalidade. A gente se conheceu já há alguns anos aqui pelas andanças na cidade de São Paulo. E desde a nossa primeira conversa, desde o nosso primeiro diálogo, nós tivemos, desde as primeiras palavras que nós pronunciamos um para o outro, tivemos uma ligação muito boa, muito enriquecedora e, ao mesmo tempo, muito rica no sentido das palavras. E aqui eu estou me referindo às palavras eh, no sentido mesmo literal das palavras, né? E foi tão sofisticado, digamos assim, esse encontro literal, linguístico, que um dia, com o passar do tempo, o passar dos meses, no meio dessa zozobra que nós estamos vivendo no âmbito político, social e econômico, de repente eu me dei por mim que essa grande personalidade que a gente conversou naquele dia, naquela vez, quando a gente, inclusive, eu morava numa ocupação artístico-cultural aqui na cidade de São Paulo, onde nos encontramos. Um certo dia, certa feita, ele me disse que ia lançar um livro. Pois bem, o livro está aqui, Sujeiras, está meio aqui de cabeça para baixo, mas é Sujeiras ao fim. Aê, agora sim. E hoje eu vou entrevistar, então, ao autor desse livro, que, inclusive, ele me convidou, esse autor aqui, essa grande personalidade, me convidou para escrever o pós-fácil deste livro, que primeiro eu li em PDF, não acreditei no que eu li, pensei que eu estava lendo alguma coisa assim, uma hipérbole, uma alegoria. Mas, com o passar do tempo, eu continuei a ler aquilo que era apenas um PDF, e comecei a perceber que havia uma variabilidade linguística que até então eu não tinha visto nos novos escritores, escritoras que estão surgindo por aí, principalmente aqui na cidade de São Paulo e principalmente a nível de periferia de São Paulo, né? E aqui eu vou falar aqui muito pontualmente, porque se bem existem muitas pessoas que escrevem muito bem, elas não são tão reconhecidas quanto deveriam. Primeiramente, porque, inclusive, a própria leitura, ou, digamos assim, o próprio sentido literal das coisas também não chega até essas pessoas que moram, inclusive, em lugares distantes aqui da cidade de São Paulo, né? Ou na Grande São Paulo. E eu me refiro ao meu amigo Smith, e que eu vou deixar agora que ele faça uma apresentação e logo mais nós vamos conversar sobre esse livro que me chamou muito a atenção, principalmente pelo título, Sujeiras, né? E que faz muito jus à causa, me referindo inclusive aos acontecimentos sociais, políticos, econômicos e culturais pelo qual o Brasil vem atravessando. Bem-vindo, meu caro amigo, sinta-se à vontade e, e é isso. Muito obrigado, Ludmila. Estou muito feliz, cara. A gente planejou isso, né, há tanto tempo, e aí eu falei, quando eu lançar, eu vou te entregar um exemplar, e aí depois a gente faz a entrevista, e vai ser uma honra, foi muito importante. Quando eu conheci você, eu ainda estava escrevendo o livro, né, eu não tinha terminado, e eu estava para terminar, faltavam poucas coisas para terminar, e quando a gente termina um trabalho, acho que as pessoas no geral que terminam o trabalho falam, puta, podia ter feito um pouco mais, eu podia ter mudado ali. Aí fica aquela vontade de querer escrever mais, querer fazer outro. Então, eu sou o Smith, eu sou de 98, atualmente eu tenho 23 anos. Agora eu estou morando aqui na Zona Oeste, próxima à USP, estou morando na República, estou fazendo letras na USP, mas eu sou nascido e criado no Jardim Ângela. Saí do Jardim Ângela pouquíssimas vezes, não pretendo sair do Jardim Ângela. Quer dizer, pretendo voltar para o Jardim Ângela, né? Sair acho que é importante, mas voltar também é importante, né? É importante ter raízes em todos os lugares, mas também é importante ter um lugar para poder voltar para chamar de casa.
Eu tenho uma banda de punk rock hardcore que se chama Desapropriados e fiz parte do Sarau a Poema entre 2018 e 2020, e foi mais ou menos em 2018 que eu comecei a escrever e eu continuo escrevendo regularmente. Então, é um pouquinho de mim, das coisas que eu faço, das coisas que eu gosto. Muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse seu livro, que saiu pela editora Viseu, né? Não sei se está à venda esse livro. Bom, depois eu vou deixar nos comentários para todas as pessoas do meu canal que estão aí, aqui, os 36 inscritos, eu vou deixar aqui alguns endereços, né? Talvez contato, se alguém se interessa por esse livro, que apesar dele não ser um grande livro no sentido como nós conhecemos, obras completas, aqueles livros pesados do século passado, ele reúne em, em praticamente 72 páginas, né? Ele reúne algo que eu diria assim que é o ápice da psicologia dos povos que moram na periferia, dentro da esteira linguística. E aqui eu quero fazer um grande ênfase, eu quero fazer uma pergunta, né? Porque poucas pessoas ouvem as pessoas comuns, os comuns como nós o conhecemos, nós somos comuns, né? Aos comuns no sentido, inclusive, de comuna, de pessoas que transitam pela vida e que ninguém olha, ninguém vê, ou se elas são vistas como mais um que está ali no meio do montão, principalmente numa cidade louca como esse aqui. E, de repente, eu começo a ler aqui e digo, nossa, ele trouxe à baila justamente a linguagem desse povo que nunca é visto como ser humano, se se quer, o conceito de ser humano, que às vezes eu também tenho as minhas dúvidas sobre esse conceito, mas, enfim, como ser humano e, principalmente, como um ser falante, como um ser oral, né? E uma das coisas que me chamou a primeira, né, no seu livro, aquela pergunta, Bela está nua ou pelada? Né? E aqui me parece que nós vamos transitar um pouco por aquilo que a gente está sempre acostumado a falar dentro da linguística deleuziana, para quem não conhece, né? O filósofo Gilles Deleuze, ele foi além de ter sido um grande filósofo, foi um grande crítico também dos próprios conceitos, transformando esses conceitos já mecanizados pela própria filosofia ocidental, transformando-os em uma filosofia que pode ser de todos e de ninguém, que qualquer um pode se apropriar e ela é elástica. Então, quando a gente olha o livro e vê assim, Bela está nua ou pelada? Nossa, eu gostaria que você explanasse um pouco aí de onde que vem esse mistério. Essa é muito boa. Eu tinha visto um vídeo, não lembro qual vídeo, aí vai demorar muito para eu achar, mas é um vídeo da Vivi Villanova, do canal dela Vivi Ouvir, que ela trabalha com arte, ela trabalha com produção artística, se eu não me engano, com curadoria, mas a formação dela, se eu não me engano, é em publicidade por propaganda, algo assim. Mas enfim, ela tem um canal de arte, ela trabalha com arte. E aí um dia eu assisti um vídeo dela. Nesse vídeo ela falava sobre a diferença do nu e do pelado. E eu já tinha essa noção dessa diferença entre o nu e o pelado, porque a gente faz distinção através da linguagem. Então, o nu é o belo, o nu é o limpo, o nu como é que eu falo no próprio conto, né? As obras de arte no museu, e o pelado é o que está na rua, é o marginal, é o chulo, é o sujo. Então, veio disso e vem dessa pergunta, né? Quando este personagem, quando este homem olha para essa mulher, ele não sabe se ele vê ela nua ou se ele vê ela pelada, ou como que ele vê ela nua ou como ele vê ela pelada. Então eu também brinco com essa questão, uma questão psicanalítica também, né? Que a mãe é sacra e se procura uma mulher que ainda tem as qualidades da mãe, mas essa mulher pode ser suja, essa mulher pode ser a mulher que se deseja.
ou mesmo a gente pode sair dessa lógica aí edípica, dessa lógica psicanalítica e pensar numa lógica mais machista, mais ampla, assim, da mulher para casar e da mulher para sair, da mulher para pegar. Então, a mulher para casar é a mulher que é nua, é a mulher que é bonita, é a mulher que tem dignidade. E a mulher que é apelada, não, é a mulher que é a menor, é a mulher que não presta, é a mulher que não é melhor. Então, acho que tem essa brincadeira. Brincar com essa semântica, brincar com esse léxico, porque o que a gente mais vê em matéria de jornal, nessas coisas, é como que eles tratam diferente pessoas que vêm de lugares diferentes. Então, pessoas que têm dinheiro nunca são traficantes, né? Jovem é preso com certa quantidade de droga, enquanto traficantes de, sei lá, de tal bairro, de tal cor, geralmente pessoal preto mesmo, é traficante. O pessoal que é universitário não é traficante, se ele é preso com, sei lá, quantidade de droga que é configurada como droga segunda lei. Mas veio para fazer essa brincadeira mesmo, para parar, para pensar como que a gente enxerga as coisas. E aí eu quis fazer esse recorte desse personagem da mulher, essa mulher que ele amou, essa mulher que ele desejou. Ele desejava ela nua, ele desejava ela pelada. Por que tem que ter essa divisão? Que ela tem que estar ou nua ou tem que estar pelada? Então, é mais uma pergunta, é mais para brincar que ele precisa meio que dar essa resposta. Como que ele enxergava essa mulher? Como ele enxergava isso que ele tinha, isso que ele vivia? Muito bom. Eu também, nessa mesma esteira que você vem tratando a questão da sujeira, para quem conhece o nome sujeira, né, que é aquilo que é sujo, aquilo que é abominável, aquilo que é detestável, aquilo que é impróprio, né? Aquilo que é anti-higiênico, como alguns falam por aí, termos mais técnicos, mais difícil. E a sujeira vem a ser uma forma de limpeza mesmo dentro da literatura e dentro da própria literatura filosófica, psicanalítica, vem como a limpar aquilo que a própria filosofia ocidental e a própria psicanálise tentou limpar e ao mesmo tempo parece ter sujado muito mais do que limpado, do que higienizado, né? Se você quer uma palavra mais eugênica, né? Tem a ver com isso, ou tem a ver com alguma outra coisa, ou talvez com isso, ou com mais alguma outra coisa, assim, né? Até pela capa do livro, né? Inclusive, ontem eu brinquei com as baratas, porque aqui às vezes aparecem umas baratinhas pequenininhas, bem aqui, típico do centro de São Paulo, né? E aí eu brinquei que eu mostro o livro assim e a barata fala, não, com isso aí eu não consigo lidar com isso. Então, as pessoas não conseguem lidar com suas sujeiras mesmo, elas tentam mostrar uma limpeza que nunca existiu e não tem como existir. Eu consigo pensar e construir com você, já que você fala dessa questão psicanalítica, de que dá para pensar que a limpeza é um imperativo, é uma regra social. Então, você tem que ser limpo, você tem que ser asseado, você tem que ter o cabelo penteado, você não pode feder, você não pode. Enfim, muitas coisas. Mas eu pensei em sujeiras, eu fui pensando várias vezes, né? As palavras têm polissemia, então às vezes eu pensava na sujeira como algo moral, então algo que não seria bem visto. Depois eu também pensei a sujeira como algo sexual, o ato de desejar, o ato de fazer o sexo. Então aí eu pensei na sujeira. Depois eu pensei na sujeira no alto no ato da violência, no alto da eu não fiquei pensando tanto porque senão eu ia escrever mais. Então, como sujeiras, o sujeira é algo muito amplo, eu poderia, por exemplo, falar sobre corrupção, eu poderia falar sobre um monte de coisa que se caracteriza como sujeira. Mas eu quis pegar muito esse recorte do sexual, porque eu escrevi muito sobre o que eu escutava, sobre o que eu via como as pessoas estavam se relacionando. Eu li um pouco, não cheguei a ler mais do que 100 páginas do livro do Bauman, da Modernidade Líquida, Os Amores Líquidos, para pegar um pouco de referência para escrever, porque você vê que tem bastante disso, de coisas que acabam assim, de coisas que só acabou, brusco, estranho. E foi muito nesse sentido. E aí eu consegui achar uma resposta muito boa depois. Além desse sexual, além dessa corrupção, além de
tentar desenvolver um estado de natureza, uma ontologia. Eu pensei no sentido de que a sujeira é a primeira coisa que você tem quando se nasce. Por quê? Porque a gente nasce sujo. Seja de cesariana, seja não cesariana, você nasce com os fluidos. Você nasce sujo de sangue, sujo de um monte de coisa. Então vem disso, a gente nasce sujo. Então tem essa brincadeira. E aí alguém vai cuidar da gente, vai dar o banho e a gente vai ser amamentado e vai ser cuidado, mas a gente já nasce sujo. Para a gente nascer, a gente tem que ser sujo. A gente passa pela sujeira. E não era sujo quando estava ali no útero. Mas quando vai para o mundo, quando sai, a gente é sujo. E aí tem uma questão, de novo, psicanalítica, né? A gente é sujo pelos significantes do outro, pelo desejo do outro. Então, pelos desejos dos nossos pais, pelas expectativas deles, pelas expectativas sociais dentro dos lugares onde a gente mora. Então, a gente não nasce assim tão livre quando a gente acha que nasce, a gente vai perseguindo, né? A gente vai produzindo isso aqui, que é liberdade. E aí, para mim, a sujeira vem nessa questão, é, tanto uma brincadeira ontológica quanto algo que é verdade. Você vê qualquer bicho, até os bichos que nascem de ovos, eles nascem meio sujos, né? Meio melecado, assim. Então, ninguém nasce limpo. Então, vem disso. A sujeira é algo que acho que dá para dizer que é a coisa mais natural, uma das coisas primeiras, assim como sentir fome. É, não dá para separar isso. E se limpar também é um trabalho, porque, pensa, escovar os dentes, tomar banho, passar desodorante, cortar cabelo, cortar unhas. Para se manter limpo, dá muito trabalho. Para se manter limpo é muito difícil. A sujeira, digamos assim, se a sujeira é o natural ou se a sujeira é a tendência da coisa, como que a gente lida com essa sujeira? Porque tem hora que não vai dar, tem hora que não vai dar para tomar banho, tem hora que não vai dar para escovar os dentes, tem hora que não vai dar para negar o desejo que se tem, que é sujo perante a moral social. E como é que faz com essa sujeira que se tem? Com isso que é apontado como sujeira, porque tem essa brincadeira, né? Tem essa sujeira, digamos, natural, essa sujeira do corpo, e essa sujeira que é do outro, que o outro aponta que o outro diz que não pode. Nossa, muito interessante. Me traz, inclusive, me apraz em trazer a questão do maquínico, né, do maquinado, né, que vem, tudo parece que é aquele espelho lacaniano onde a máquina se espelha e forma o seu próprio maquinado que passa por um processo cerebral neurolinguístico e que identifica, como você fala, esse significante. Inclusive, aqui, esse poema aqui como linear, né? Anúncios, né? Por exemplo, você fala, claro, que lê anúncios, o que vem à cabeça, né? Anúncio publicitário, um anúncio que vê na televisão, num anúncio que ele ouve numa rádio, um cara que passa anunciando que está vendendo melancias, morango pela rua, né? E, de repente, você se encara justamente com isso que você diz, né? Escote, acompanhante, amante, coroa, ninfeta, boneca, minhão, namoradinha, entre parênteses, de aluguel, cerezinha, afeminada, passiva, turbinada, insaciável, de luxo, sem capa, taxa de deslocamento com local acessível, próximo ao metrô, com finalização até final, diversão garantida, aceito cartão, promoção. Nossa, aquilo ali é um anúncio que, inclusive, eu faço a interpretação de aquilo que você acabou de dizer. E tem algum desses seus poemas, essas prosas que te chama mais, que tu te sente mais contigo mesmo, assim, que tu diz, nossa, nesse aqui eu peguei no alvo, assim, dei no alvo. Eu acho que as três primeiras prosas são muito boas. A Ana e a Alexia, eu acho interessante. Aí a Bela está no Opelado, interessante. Mas o primeiro que eu escrevi foi o Clara Não Me Deixa Gozar. Esse eu me dediquei para escrever. Eu Esse é ia muito perguntar bom. sobre ele. Eu ia Já perguntou? porque o gozo é algo sujo, ao mesmo tempo é prazeroso, né? Então você posso falar dele, então? Pode, pode.
Então, tem uma brincadeira, né? Tem uma brincadeira. Se você vê o nome das personagens, ele vai do A ao F. Então, eu fiz proposital. Então, é Ana e Alexia, depois é Bela, depois é Clara, depois é Daniela, depois é Esmeralda e depois é Flora. Eu acho que eu não consegui em todos, mas eu queria sempre colocar um nome que ele fosse um substantivo e um adjetivo. Então, Ana, que do grego é separação, Bela de bonita e de Isabela, aí Clara, tanto no sentido de adjetivo quanto nome, aí Daniela eu já não consegui, mas tem uma frase no poema não, no texto, na prosa, que fala o significado do nome Daniela, que é alguma coisa a ver com Deus. Que aí por isso que tem até ela fala, né? Só Deus pode perdoar o quanto. Peraí, deixa eu pegar aqui. Mas é alguma coisa assim. Só Deus pode saber o quanto eu tentei. Cadê? Só Deus pode me julgar por tudo que deixei de fazer. Tinha alguma coisa que eu tinha visto com Deus. Mas depois fica aí, né? A galera pesquisa, mas Daniela tem algum significado. Não sei se é do hebraico. E aí o Esmeralda, que eu quis brincar um pouco com a literação e com a assonância, mas eu acho que mais com a assonância, né? Esmeralda, como é que é o nome? Eleonora. Então, é um nome assim que eu acho que lembra muito essa coisa latina, né? Essa coisa hispânica. E o Flora também eu me dediquei bastante para escrever, mas eu acho que o que me pegou mais foi o Clara, quando eu escrevi. E depois eu acho que o meu favorito agora de bastante tempo é o Bela. Acho que é porque o Bela ele é bonito. O Bela é belo. Eu acho ele interessante. Ele acaba assim num sentido. Ele tem essa sujeira desse desejo de entender o que se sentia por essa pessoa, por essa mulher, mas ele não pega tão pesado. Agora eu acho que o Na Clara ele pega mais pesado, assim, porque a pessoa tentando chegar ao máximo, chegar ao limite, e é o que a gente tinha comentado, né? É um gozo que é um gozo, né? É um gozo no sentido lacaniano, né? Um prazer no desprazer. Ele procura um outro para reproduzir a experiência que ele teve com essa Clara, ele não consegue, e aí ele culpa essa Clara, e aí depois ele faz uma reflexão de, não, na verdade não é essa Clara, sou eu, é algo meu que eu não resolvi, e aí eu vou ficar fazendo, né? Eu gostei de terminar os contos bem sucintos, não de deixar meio reflexivo e deixar as pessoas pensarem, sabe, como é que são essas mulheres, a altura dessas mulheres, a cor de pele dessas mulheres, corpo dessas mulheres. Eu não quis descrever nesse sentido, né? Teve uma preocupação que eu só tive depois de como que essas mulheres seriam, se essas mulheres seriam cis, se essas mulheres seriam trans, qual que é a idade que essas mulheres teriam, e aí eu fiz só uma generalização, então eu só peguei esses nomes que, no geral, são femininos, mas não dá para chegar do nada e falar, tal personagem tem tal tamanho, tal idade e tal coisa, porque isso não está no texto, né? Seria forçar a barra. Não está no texto, então deixa as próprias pessoas pensarem e construírem. Eu não vou falar, não, tal personagem eu imaginei desse jeito, ela tem que ser desse jeito, vocês têm que pensar desse jeito. Eu acho que não descrever essas mulheres também veio disso, das pessoas poderem pensá-las como quiserem. E aí teve uma pergunta que uma amiga minha meio que me fez, que é, e por que mulheres? Porque a mulher é o ser que não pode ser sujo. Foi uma resposta bem simples. Eu acho que eu não respondi para ela, mas essa é a resposta. Que a mulher é o ser que não pode ser sujo. Socialmente, a mulher é o ser que é obrigado a ser mais higiênico possível, mais higienizado possível. E aí eu quis brincar com isso. Falei, não, então vão ser só mulheres. De certa forma, em homenagem a uma amiga minha, que a gente conversou mais ou menos, começou a conversar mais ou menos quando eu comecei a escrever o livro. Então, vem disso, né? Porque só mulheres por isso. Porque as mulheres são seres, são pessoas, são sujeitos que não podem ser limpos. Então, são seres que não podem ter desejo, não podem ter um monte de coisa. Por mais que a gente já tenha mudado algumas coisas, as coisas estejam diferentes, mas ainda tem esse imperativo, ainda tem essa regra, essa lei de que não. E muito bom, porque eu já estava pensando, inclusive, desde o âmbito político, hoje em dia, principalmente, que se fala muito, muitos debates, né, sobre feminismo, muitos debates sobre o corpo feminino, né?
em função, inclusive, de uma história que lhes foi negada, que lhes foi apagada, né? Se fala muito hoje, por exemplo, da questão da femineidade, se realmente existe a femineidade. Alguns tendem ainda a romantizar a figura da mulher, principalmente dentro do âmbito da maternidade, daquela mulher que parece que cuida, daquela mulher que é sempre bondosa, né? Eu que participo ali em muitos grupos políticos de discussão, inclusive conceitual, né? Hoje mesmo eu falava sobre a Revolução Francesa, que se fala tanto de igualdade, que surge exatamente em função das mulheres francesas, antes, durante e logo a Revolução Francesa de 1789, e onde as próprias mulheres falam assim que nunca vão ser iguais aos homens, mas sim vão ser iguais aos homens. Elas não se sentem iguais nunca e também ao mesmo tempo são iguais aos homens. Onde surge isso? E também é uma sujeira, porque elas dizem assim: nós não somos iguais a vocês porque vocês não podem gerar uma vida, mas sim nós podemos ser iguais a vocês, porque nós podemos fazer as mesmas coisas que vocês fazem, inclusive as cagadas que vocês fazem como homens, nós também podemos fazer. Então, retira esse lado romântico, retira esse lado maternal, retira automaticamente, desloca a imagem da mulher como aquela mulher santa, né? Aquela Madalena que está aí, que não pode fazer certas coisas, ou, como você diz, tem que estar sempre limpa, sempre extremamente higienizada, cheia de tintas no cabelo, maquiagem, tudo para se apresentar realmente como uma mulher, né? E você, Smith, meu caro, você acrescentaria alguma coisa nesse sentido, neste livro? Putz, se eu pudesse, eu escreveria ele mais. Eu não adicionaria mais contos, mas eu acho que adicionaria mais poemas, pelo menos uns 6, vai, digamos assim. Eu gostaria de trabalhar outras sujeiras, então. Gostaria de sair um pouco desse campo que eu peguei do sexual e do desejo, e queria deslocar e falar um pouquinho mais da sujeira da violência. Só que aí eu acho que, como eu te falei, ia ficar generalista, né? Ficar muito grande. E aí eu tive que afunilar, porque senão eu gostaria de falar de violência policial também, que é uma sujeira. Ou falar, de certa forma, de corrupção, que também é uma sujeira, né? E aí seria a corrupção, tanto a corrupção pequena, ou poderia falar de traição, que eu não falo de forma tão explícita assim, mas tem alguns textos que não entraram no livro que eu chamo ele de restos. E aí, uma hora, talvez eu coloque esses restos, eu junte esses restos e faça algumas coisas. Mas é engraçado, né? Os restos da sujeira. O sujo do sujo, né? Do Tem sujo. essa brincadeira. Sabe o que me fez lembrar quando as pessoas comem e sobra aquela coisinha que é o resto da comida? Ah, tira essa sujeira do prato. Não Ah, tira. é, Tira aquela sujeira do prato, lava o prato para você. Não, mas é comida, não, não, sabe, essa relação com as coisas como se elas estivessem sempre corrompidas por alguma coisa externa ou que não faz parte da propriedade desse prato, por exemplo, né? É, é, eu quero te falar também, nesse sentido, como você vê hoje a conjuntura política social em função dessas sujeiras, desses restos que estão sobrando, dessas sujeiras que podem ser femininas e podem ser não femininas também, que não significa que sejam masculinas. Atentando aqui nesse binômio masculino-feminino que foi criado pelo Ocidente, onde sim. estaria aquilo que não é feminino? Que é aquilo que não pode vir a ser feminino? Existe uma não feminilidade, por exemplo? Boa. Eu acho interessante que a gente quebra um pouco o essencialismo do gênero, né? Já que o gênero é uma invenção, é uma ficção, é uma produção. Não estou tão afiado assim, né? Mas já via o pessoal comentando que o gênero é uma invenção colonial, então que não existiam gêneros aqui, como você mesmo é um estudioso bem mais do que eu dessas terras de Pindorama.
Então, gênero não existia aqui, não tinha essa noção de gênero. E eu vi uma coisinha da Butler que ela chama de corpos abjetos, que ela começa a pegar alguns conceitos de psicanálise, se eu não me engano, do Lacan. Ela vai pensar abjeto, e abjeto é o que? É o resto, né? Então, a mulher seria o resto do homem. Mas não seria o resto porque esse é uma lei natural. Porque a forma que construiu tem isso que é o correto, tem isso que é o esperado. E o que, que não é isso? É o que sobra, é o resto. E aí a mulher seria o resto. E não só a mulher seria o resto. Tudo que não seria o masculino, tudo que não seria o que é branco, esse clássico chato, branco, hétero, cis, europeu, tudo que não fosse isso é resto. Então tudo que não está dentro disso tem uma parte abjeta. É claro que eu estou exagerando, porque não sou estudioso de Butler, não peguei muitas coisas para ler, vi alguns artigos, mas o que eu vejo que ela pensa, ela vai pensar não só o feminino, como a não binariedade, como esse resto, vai propor. Tanto que tem uma, acho que é Paula Guzman, ou Grusman, uma psicóloga, psicanalista, que ela vai pensar, ela vai pegar esse conceito da Butler, ela vai pegar o conceito de discurso de Foucault e vai começar a mexer na psicanálise, porque a psicanálise mexeu com as coisas, mas ainda assim está dentro, por mais que ela seja um discurso, uma prática, uma ética, ela ainda está dentro de outros discursos maiores. Né? Então ela continua reproduzindo, igual eu estava pensando, hoje de manhã mesmo eu pensei, por que, que o Lacan não colocou o nome de função cuidado e função restrição, ou qualquer outra coisa? Por que, que ele coloca função materna e função paterna? Precisava, sabe? Ele poderia colocar outro adjetivo, ele poderia ter colocado um verbo, ele poderia ter colocado outra coisa, já que é uma função. E aí a galera se confunde, né? Fala, pô, mas se o cara quer revolucionar e quer tirar isso, fica meio confuso. Tá, então o homem pode exercer a função materna. Tá, dá para fazer essa virada, não é tão difícil. Mas ainda assim se apega ao significante, né? Se apega à semântica, então fica meio essencialista. Outras críticas que eu via a galera fazendo as formas da sexuação do Lacan, que eu não parei para entender essa porra que é difícil, não parei para ver ainda. Mas outra coisa que eu vi a galera da teoria queer e as feministas criticam bastante. E o que eu consegui pensar assim com o livro, no finalzinho assim, lá por exemplo, no Anúncios tem disso, né? A CDzinha, né? O que é CDzinha? Crossdresser, né? O que é isso? Tem ali. Eu não sei se eu coloquei travesti, eu acho que não, mas no Anúncios eu não coloquei. Não. Mas teve o no Sigilo, eu acho que no Sigilo eu coloquei. É, no Sigilo eu coloquei. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, uma trans, uma travesti, uma trava, um carinha. Então, aqui eu já fiz, porque eu estava um pouco inseguro em mexer com essas coisas, né? Com essas coisas que são ditas sujas, porque tem questão da recepção, né? As pessoas podem ler meu livro e falar, puta, ele está fazendo apologia, né? Ele tá querendo acabar com tudo, e não assim, eu vi essas coisas, eu acho que essas coisas são corretas, essas coisas são sujas, né? Essas coisas precisam ser trabalhadas, e em vez de trabalhar isso num sentido crítico, né? Porque eu não sou um, um acadêmico, não sou uma pessoa que estudou gênero, então não vou escrever um livro técnico falando, essa é a história do gênero, é assim que a gente pode repensar o gênero, ou essa é a história da violência, é assim que a gente pode repensar a violência. Eu acho melhor eu retratar essa violência dentro do que eu tenho de técnica, de artimanha, e mandar isso de volta. Falar, é isso daqui que está na rua, é isso daqui que eu vejo na rua, é isso daqui que eu vejo um amigo meu falando para outro amigo meu que ele pegou tal mina de tal jeito, fez tal isso, tal isso, tal aquilo. Pô, é isso que está no jornal de que uma criança foi abusada por não sei quem. É isso que está aí, é isso que está no mundo, é isso que a gente precisa resolver. Então eu pego e coloco aqui. Tanto que, para mim, eu acho que o texto mais difícil de escrever foi o Criancinhas. E o Criancinhas, ele tem uma influência do Nabokov. Né? Ele tem uma influência do Lolita, né? Porque no Lolita é o Humpty Humpty, é o narrador não confiável, né, que narra os abusos que ele faz com a Lolita. E aí eu me inspirei bastante nisso. Teve uma música do Korn também que eu escutei para escrever, que foi Daddy, e teve uma música do Titãs, que é a pedofilia, que eu tive que escutar para escrever, e eu li relatos de crianças que foram abusadas também para escrever, e é um negócio absurdo para mim. Falei, puta, me sujei com isso daqui, sabe, me agoniou e eu vou ter que escrever, sabe? Porque eu falei, eu não sei como é que eu vou escrever isso
tirando isso da minha cabeça, assim, só da minha cabeça. Eu preciso me aproximar dessa violência que eu não sofri para poder produzir isso. Tanto que tem outro, ele também trata um pouco desse tema da pedofilia, assim, do abuso aos menores, que é o Mal Encarnado, que é esse daí eu já fiz inspirado em 2 serial killers. Um que é o Ed Gein, que ele inspirou o massacre da Serra Elétrica, que ele fazia móveis com as peles das pessoas, essas coisas. E o Vampiro de Niterói, um caso brasileiro, que era de um serial killer homossexual que ele matava as crianças e ele tomava o sangue delas, porque ele achava que o sangue das crianças ele ia purificar ele, ia purificar ele e, e, e ele achava que as crianças, como eram puras, elas iam para o céu, então não tinha um problema ele matar as crianças, porque as crianças, novamente, as crianças não são sujas. E ele pega esse sangue da criança, que é limpo, que é virginal, que não é impuro, e usa para se limpar. E aí foi um caso que mexeu muito comigo. Eu falei, eu vou escrever sobre esse caso. Eu pretendo escrever mais sobre casos assim de serial killer, de assassinato, dessas coisas. Porque é atípico. É atípico. Se a gente vê dentro da população, assim, dentro da maioria